Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 4 de dezembro de 2025. Eu, Italo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. Samuel Ema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira. Também sessão Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. André, Dr. Tiago, que sustentarão oralmente suas razões recursais ou acompanharão os julgamentos. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções. E solicito, como sempre, brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais como na leitura dos votos. Vamos iniciar aqui pelo auto de infração 50.11.012, Lorsa Modas e Confecções Limitada, relatoria do Dr. Zulli, sustentação oral pelo Dr. André. Aqui eu vou até simplificar porque houve, né, muitas questões processuais, anulação, esse débito chegou a ser inscrito em dívida ativa, judicializou, retomou, mas o curso processual já está regularizado, tá? Então, é basicamente um levantamento fiscal que identificou-se diferenças de saídas, né, acusação de falta de pagamento, diferença de entrada, acusação de recebimento sem documento fiscal hábil, que são os itens 1 e 2, né? E o contribuinte se defende no sentido de que não há essa diferença quantitativa. Então, essa é a síntese, acho que esse é o necessário para eu passar a palavra ao doutor André, para que seja feita a sustentação oral. Então, doutor André, muito bom dia, a palavra é sua. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Bom dia, nobres jogadores, o relator, Dr. Rafael Zulli, os demais juízes que acompanham a Câmara e os nobres colegas advogados que estão acompanhando a sessão. Bom, o caso é teoricamente simples. A filial da Lorsa, a filial 06, ela foi autuada no exercício de 2018 por deixar de pagar ICMS no exercício de 2018 através de levantamento fiscal, onde foi apurada a diferença das estoque inicial, entradas, saídas e estoque final. Então, o ICMS recolhido no período entendeu o fiscal que havia um outro ICMS a recolher, que houve saídas de mercadoria sem nota, que houve diferença na apuração física. E a segunda acusação é um levantamento fiscal do mesmo período, onde entendeu o fiscal que houve entradas de mercadorias sem nota fiscal. A primeiro momento, quando eu olhei esse auto de infração, eu achei estranho. Como que fazendo um levantamento fiscal do mesmo exercício, você apura diferença de saída e diferença de entrada? Falei, no mínimo, alguma das duas estão erradas. Depois, vendo todo o contexto, o que eu falei é que o fiscal adotou estoque zero no início do período e estoque final zero. Então, se ele considerou estoque zero no início do período, todas as vendas que começaram a realizar em janeiro, fevereiro, março, ele falou, não tinha mercadoria aqui no estoque, então entrou sem nota. E depois ele fez a apuração no exercício final, e deu diferença na saída. Contudo, foi um erro de escrituração nos inventários que está devidamente provado nos autos. A filial 06 e a matriz enviavam notas, mercadorias por questões de logística, qual que fariam as vendas. Isso está devidamente demonstrado. Mas eu quero ir num ponto mais simples, eu não vou ficar discutindo todas as operações que ocorreram nisso. No próprio demonstrativo que instrui o auto de infração, o demonstrativo 1 e o demonstrativo 2 deixam claro isso, que a empresa não estava, no início de 2018, com estoque inicial zero. E nem no final de 2018, com estoque final zero. Basta olhar os demonstrativos. Tanto que o contribuinte pleiteia a diligência desde a impugnação.
para considerar toda a documentação fiscal da empresa, considerar todos os livros. Pegando o demonstrativo folhas 17 e o demonstrativo 2, folhas 98 a 101. É uma empresa têxtil, trabalha com vestuário. Está lá, bermuda feminina. No final de 2017, a autuada tinha essas bermudas e mandou para a matriz somente em março de 2018. Se a filial tinha essas bermudas no final de 2017, como o seu estoque inicial de 2018 era zero? Exemplo, já demonstra a fragilidade do trabalho fiscal. Eu posso citar mais. Se vocês pegarem o recurso ordinário, folhas 405, tem vários exemplos devidamente planilhados, delineados, com os documentos fiscais comprovados. E a mesma coisa ocorre no final do exercício. No dia 17/11, a matriz emitiu uma nota fiscal mandando 432 peças para a filial 06. 432 peças. Essas peças retornaram para a matriz em 4 de janeiro de 2018. De entrada de novo, em 4 de janeiro de 2018. Como que o estoque inicial era zero no coisa do exercício? Nós temos exemplos referentes à saída. No final do exercício de 2018, que o estoque não era zero. Jardineira feminina. Estava no final de 2018 na filial 06. Somente foi para a matriz no início de 2019. Tudo no demonstrativo. Folhas 98 e 101, folhas 17 e 19. Como que a mercadoria estava da filial 06, jardineira feminina, no final de 2018, só foi para a matriz no início de 2019 e o estoque era zero. Eu não vou ficar, até como pediu o presidente, né, doutor Ítalo, brevidade e objetividade na sustentação oral, não vou ficar trazendo mais exemplos, mas temos inúmeros exemplos que comprovam que o indício, a presunção do levantamento fiscal partiu de premissas equivocadas. O estoque inicial de 2018 não era zero e o estoque final de 2018 não era zero. Não tem como ser com esses simples exemplos que estão nos autos. Então, nós pleiteamos a anulação do levantamento fiscal e, caso assim os outros julgadores não entendam, que se converta o julgamento de diligência para que fique comprovado e demonstrado que a premissa adotada no levantamento está totalmente equivocada. Para finalizar, o segundo ponto, apesar do tamanho do recurso ordinário, de mais 50 laudos, está comprovado e reconhecido nos autos que as operações eram realizadas entre matriz e filial. O douto julgador Acó diz que as decisões dos precedentes dos tribunais superiores não vinculam as decisões administrativas. O autuador, o agente fiscal autuador, também reconhece que foram operações entre matriz e filial. Tivemos esse problema no julgamento da DC 49, que reconheceu ser inconstitucional a exigência do ICMS entre deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade e modulou os efeitos a partir de 2024. Essa autuação, se eu não me engano, é de março de 2023. Então ficou aquela lacuna, como modulou os efeitos, a gente não pode alegar inconstitucionalidade? Como que fica isso? Não é devido ao ICMS, mas o Estado pode arrecadar? Recentemente, no RE 1490-708 de São Paulo, Supremo Tribunal Federal, apesar de ter modulado os efeitos da decisão do tema 1099 da DC 49 para o exercício de 24, não é uma autorização para os estados exigirem ICMS
entre matriz e filial. Então, sem mais delongas, doutores, esse é o nosso pleito. Seja dado provimento ao recurso ordinário, cancelando o auto de infração, basicamente por essas duas alegações principais. Caso assim os outros jogadores não entendam, seja convertido o auto em diligência para que fique mais que comprovado que o estoque inicial do exercício 2008 não era zero e o final também não era zero. E se há alguma diferença, que a contribuinte seja penalizado por essa pequena diferença. Muito obrigado a atenção dos senhores. Obrigado, doutor André. Agradeço pela sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Zuli para a leitura do voto. Bom dia a todos. Parabenizo ao doutor André Félix Ricota. E esse é um processo que eu vou dizer que me deu um certo trabalho e muitas dúvidas, tá? Eu já ataco a questão da DC 49, que parece que ainda, no meu entender, não obstante essa decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda nós temos a questão do período, da modulação e de como foi feita essa modulação. Então, esse argumento não estou deixando de lado, eu simplesmente estou afastando e falei sobre ele. Existe até resposta da consultoria tributária e esta Câmara, efetivamente, inclusive, em meu voto, em voto de preferência, em voto de relatoria do doutor Ítalo, bem posicionou essa questão. Então, eu não estou acolhendo esse argumento. No entanto, eu vejo o seguinte, que o contribuinte ele destaca que as alegações por parte da fiscalização são encontradas eivadas de dúvida em decorrência de haver considerado que não havia no estabelecimento estoque físico de mercadorias no último dia do período abrangido pelo levantamento fiscal, considerando isoladamente os registros de inventário da recorrente, que ainda que existia uma declaração prestada pelo fisco, pelo contribuinte relativa ao estoque de 31/12/18, com informações incorretas e que tenha sido acessada pelo FR, autuante, não se presta a legitimar resultados obtidos dos levantamentos. E aí eu vim examinando exatamente, eu vou ser um pouco curto também, porque meu voto é longo, tá? Tem 134 laudas no total, embora eu tenha feito um bom relatório, estou começando aqui na 38 agora, um bom relatório sobre aquilo que aconteceu, porque nós tivemos vários incidentes, idas e vidas, diligências não respondidas pelo fisco, enfim, tá? E aí eu falo do contexto, dos argumentos, da questão do estoque físico, faço referência, aliás, num argumento que está no item 57, dentro desse contexto, as alegações por parte da fiscalização já se encontram eivadas de dúvidas em decorrência de haver considerado que não havia no estabelecimento estoque físico de mercadorias no último dia do período abrangido pelo elemento considerados isoladamente os registros de inventário da impugnante, ao que informa a parte, tá? E assim prossegue, eu transcrevi. Aduz que essas mercadorias teriam entrado em seu estabelecimento no ano de 17 e teriam retornado à matriz no ano de 18 e que, portanto, estariam no estoque no dia 31/12/17, porém o levantamento teria indicado estoque inicial zerado. Todas as mercadorias teriam sido abarcadas, as expressões utilizadas, por emissão de notas fiscais. Ainda vejo que a interessada, seguindo o mesmo raciocínio, entende que se aplica ao estoque final do levantamento, pois mercadorias teriam entrado em 18 e só teriam retornado à matriz em 19, o que comprovaria que o estoque final não seria zerado. Ainda entende a recorrente que a lavratura do auto de infração está baseada em dados distorcidos e que macularia o trabalho fiscal. Em suma, deixa eu mudar minha tela aqui, em suma, acaba trazendo argumentos e afirmações no sentido de haver iliquidez do trabalho fiscal, o que, de forma direta, macula o levantamento fiscal em razão de seu objetivo e fundamento. De tal sorte, a grande questão que centra-se ao ver deste relator, na questão relativa à existência ou não de estoques, no momento em que período da realização do levantamento fiscal e o que estes representam no levantamento fiscal. Ausente a manifestação fiscal em razão da defesa e autos, foram baixados em diligência, o fisco informou que, para os cálculos das inconsistências encontradas, conforme especificado no relatório substanciado, integrante do AIM, foi realizado um levantamento específico nos termos de 509.
listados foram apuradas as notas fiscais de entrada e saída relacionadas às operações durante o período e considerados o estoque inicial e final informados em inventário, conforme, quer dizer, ele baseou no inventário, como ele declara, né? Conforme ele disse em inventário, praticou os preços médios utilizados. Assim, restou claro que utilizamos para o cálculo do levantamento os estoques informados pelo próprio interessado, extraídos diretamente de seus livros de inventário, a seguir transcritos e endossados à afirmativa constante do relatório circunstanciado. Traz ainda o fisco cópia de registros fiscais de inventário e faz uma série de destaques, tá? E diz ainda, estaria, então, o contribuinte informando os dados falsos quanto ao volume de seu estoque, e põe um ponto de interrogação, e não sendo possível nos basearmos na confiabilidade dos dados contidos em sua escrituração fiscal, ou mesmo afirma não podemos considerar corretas suas operações de mercadorias e a emissão das respectivas notas fiscais envolvendo o levantamento específico realizado demonstra clara divergência. Deu uma de Argos agora, que ele no Congresso pulou para o último slide, embora tenha começado. As folhas 7 no relatório fiscal circunstanciado encontra apenas o seguinte, referência aos estoques. Assim, foi realizado o levantamento específico para levantar a efetiva movimentação das mercadorias recebidas e transferência e retornadas à matriz foram apuradas nas notas fiscais de entrada e saída relacionadas às operações durante o período e considerando os estoques inicial e final informados em inventário, conforme o livro de registro de inventário praticou-se os preços médios unitários, foi o que ele informou no relatório. Todavia, dos autos não observa documento relativo à contagem de estoque ou outra referência à sua existência. Na decisão de folhas 471, nova decisão de primeira instância, em seu relato, o julgador relata que, nos demonstrativos elaborados pelo fisco para apurar e valorar as supostas diferenças, demonstrativo 3 e 4, folha 160 e seguintes, vê-se que dos 15 produtos listados, a grande maioria, 12 deles representam 92% do montante da diferença, apresentam diferenças porque a auditora considerou que o estoque final dessas mercadorias era zero, ou seja, que em 31/12 de 2018, entretanto, isso não corresponde à verdade dos fatos, porque em 31/12 de 2018 havia no estoque bermudas masculinas, blusas femininas, calças masculinas e todos os demais vestuários, alegando diversas saídas. Não há instrução do AIM, nenhum documento que comprove que o estoque final daqueles produtos era zero. Tal informação foi lançada na coluna 12 do demonstrativo 3, folha 160, mas não corresponde a nenhum documento mencionado na folha índice de folha 162. O julgador ainda, em seu relato, efetuou outras referências contidas na defesa correspondente ao estoque. Repise-se o entendimento da referida decisão, que considerou o estoque final dessas mercadorias era zero, ou seja, que em 31/12 de 2018, o estabelecimento autódromo não tinha nenhuma peça em estoque. Assim, o ponto central da questão, sem dúvida, recai na existência ou não dos estoques e na referência que a eles efetua o fisco. Em seu decidir, o julgador, após fazer referência ao conteúdo das duas acusações, destaca: 14. As alegações trazidas na peça defensória questionam os valores lançados no levantamento fiscal relativo aos estoques inicial e final, bem como levantados em consideração as notas fiscais de entradas e saídas. Todavia, foram utilizados para o cálculo o levantamento específico, tão somente os estoques informados pela própria defendente, bem como as informações registradas no livro inventário e nos dados contidos e na sua escrituração em FD, apresentadas em NIGA-DP. Não assiste razão a defendente em querer responsabilizar o fisco por erros e equívocos ou lapso advindo das escriturações e declarações prestadas, nas quais ela própria é a única responsável. Nesse sentido, o artigo 250-A aqui dispõe, tá? Deixa ele transcrever.
E, nesse sentido, a portaria CAT 147 de 2009 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de efetuar a escrituração digital e das implicações advindas de suas informações. Ainda prossegue no item 17, que é de exigência obrigatória dos contribuintes declarar os dados corretos relativos aos estoques. Portanto, incabíveis, diz o julgador, as alegações dos itens 12 e 16 de sua defesa sobre a 173. O levantamento apontando uma diferença entre a quantidade de entrada e saída indica maior que as quantidades de saída de estoques resultado da infração previamente sem o pagamento do imposto. Assim, não observo da decisão recorrida análise subjetiva em relação à questão principal sobre a qual se debruça este processo, quais sejam os estoques existentes. Ou seja, qual o estoque e real movimentação deles por parte do contribuinte. Ainda analisando os autos, observo que, em relação à diligência efetuada, a senhora auditora, efetuada pela RF, referido órgão faz referência aos seguintes pontos. Informa ao auditor, trazendo planilhas e transcrições, para cálculos de inconsistência encontradas conforme especificado no relatório circunstanciante. Ele volta lá para trás, né? Destarte foram apuradas as notas fiscais de entrada e saída relacionadas às operações do período e considerando os estoques inicial e final, informando o inventário conforme o livro de inventário. Praticou-se os preços médios unitários. Assim, restou claro que utilizamos para o cálculo do levantamento estoques informados pelo próprio interessado, extraídos diretamente de seus livros. Do questionamento da impugnante quanto aos valores de estoque, utilizamos o levantamento fiscal trazido no próprio livro. E assim ele segue, tá? Seguiu por vários parágrafos. Assim, mais uma vez, não verifico referência, eu, relator, né? Assim, mais uma vez, não verifico referência expressa, seja pela parte, seja pelo fisco, informações objetivas e numéricas sobre os estoques e a existência de estoque no momento do levantamento fiscal. Ainda com referência à portaria CAT 147, que é clara ao dispor sobre o regulatório de efetuar a escrituração e das implicações de suas informações, e aí ele fala da obrigatoriedade do contribuinte relacionando o protocolo ICMS previsto e tal, e eu transcrevi. E muito embora a exigência do referido regime justiça obrigatório, os contribuintes declaram os dados corretos relativos ao seu estoque e extração de tais dados pelo fisco para a consecução de seus trabalhos é legítima, pois é através deles que as informações que são utilizadas nos trabalhos de levantamento e também o movimento das atividades dos contribuintes. É como bem assevera a norma, este contribuinte é a garantia da autenticidade da veracidade. De tal sorte, analisando o processo, infrações relativas ao pagamento do imposto e do documento fiscal de entrada, em remessa, transporte, recebimento, estocagem. E, nesse sentido, o levantamento este deve seguir padrões sobre o levantamento fiscal. E aqui eu trago um trabalho excepcional do saudoso Sérgio Aprovato Machado, tá? Aliás, outro dia o Tite fez a festa de encerramento das atividades desse biênio, exatamente onde o lugar que o doutor Sérgio gostava, que era o Bar Brahma, tá? E era um excelente profissional, seu irmão também, Rubens Aprovato Machado, ambos grandes amigos. E eu transcrevi ao que ele fala sobre levantamento exatamente essas minúcias, essas questões, essa observação que se tem, essa ideia, né? Ele coloca muito, muito isso, há de ser ter clara a ideia de presunção para que também no próprio processo administrativo não se tenha a inclusão entre aqueles que descumprem a legislação de per si. Então, é muito claro o entendimento dele nesse artigo, tá? É um pouco antigo, mas, olha, ele é mais presente e atual do que qualquer outro artigo. Eu gosto muito, inclusive, ele entra na questão dos anos da prova. Eu vou deixar de lê-lo, mas fica registrado no meu voto, tá? Vamos ver se eu chego lá e passo a partir do que ele falou, tá? Ainda na doutrina, Paulo de Bhaskara, coitado. Paulo Celso Bergson Bononinho, um outro grande amigo, ex-integrante desta corte e da classe dos agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, atualmente professor da Fundação Getúlio Vargas,
e USP aplica ao direito tributário a regra geral da divisão de ônus, qual seja de que a sua repartição decorre da própria relação substancial do interesse da afirmação do fato. Assim, o ônus dos fatos constitutivos da obrigação tributária recai sobre o ente tributante e o ônus dos fatos extintivos, supressivos e impeditivos sobre o contribuinte. Aqui eu transcrevi o posicionamento dele. Lembra que Jarek também, a administração, cabe demonstrar que os elementos de prova fornecidos pelo contribuinte não são confiáveis, também incumbe a ela, a administração, a prova da impossibilidade de determinação dos tributos sobre a base certa, ou seja, a desnecessidade de utilização de índices corretos. Também trago aqui o conceito de um professor espanhol, Duran Sindrex Bruchade, que ele afirma que o ônus na prova da impossibilidade de apuração direta cabe à administração, além de justificar as razões para a utilização do método indireto para que ela demonstre os indícios e a presunção. E aqui eu cito novamente Bonilha, tá? E fala exatamente sobre essa questão, e chega num ponto que eu digo, eu vou colar um pedacinho, tá? E digo, trata-se de argumento posto sobre argumento, e neste ponto justifica a parte interessada que nos demonstrativos habilitados pelo fisco, para apurar e valorar as supostas diferenças, demonstrativo 2 e 3, folha 160 a 161, vê-se que dos 15 produtos listados, a grande maioria, 12 deles, representando 92,5% do montante das diferenças, apresentam diferenças porque a senhora auditora fiscal considerou que o estoque final dessas mercadorias era zero, ou seja, em 31 do 12, que em 31 do 12, 18, o estabelecimento autuado não tinha nenhuma peça em estoque. Declara ainda a parte que, em sua linha de raciocínio e argumentação, que da análise das composições dos documentos encartados, a partir de folhas 216, verifica-se a recomposição de estoques do período indicado a motivação ocorrida, e assim como a partir de folhas 303, algumas notas fiscais por mera amostragem, comprovando as remessas e retornos entre estabelecimentos, que aqui nós estamos falando de matriz e filial, tá? Entre estabelecimentos, afirma na sequência que as divergências observadas pela fiscalização se devem em razão de que as remessas ocorridas para o estabelecimento filial no ano de 18 somente tiveram o respectivo retorno para a matriz em 19. Com isso, por mera inferência lógica, se conclui pela impossibilidade de estoque final de 18 corresponder a zero. Interessada ainda, exemplifica as folhas 76 que remessa de 1.044 jardineiras femininas por meio da nota fiscal número tal emitida em 2 de 10 de 18, ou seja, nomeado no período, pelo estabelecimento matriz, essa mesma quantidade de mercadorias não restou para a matriz no mesmo ano de 18, o que justificou a diferença encontrada pela fiscalização na exata quantidade como estoque final de 18, divergente do estoque zerado observado às folhas 160. Para demonstrar suas alegações, a interessada traz para os devidos efeitos, e eu coloquei em vermelho aqui, tá? Estou com esse costume, estou tentando fazer essa modificação. Cópia do documento elaborado pelo fisco, dados os estoques, os quais, entretanto, que me parece estoque final, que não considerado no levantamento acarretando a diferença de saída exatamente de quantidade de 1.044 peças, resultando que a auditora fiscal utilizou para fazer a acusação contida no item 1 do AIN. Assim, assevera a interessada que, item 10, ou seja, se o estoque final de jardineiras femininas houvesse sido considerado, nenhuma diferença teria sido apurada em relação a essa mercadoria. Essa nota fiscal é apenas um exemplo. Outras notas fiscais de entrada em mercadorias e corrida 18 é que saíram em 19 são. E aí eu tenho aqui uma série que eu listei de notas fiscais: calça feminina, calça masculina, saia adulto, bermuda feminina, assim por diante. Com isto, resta evidenciar a impossibilidade de se considerar os estoques finais zeros, ou seja, como zerado na medida em que tal situação não se coaduna com a dinâmica das operações e movimentações ocorridas no período. Esta ainda destaca,
a interessada recorrente que em 31/12 havia um estoque de bermudas masculinas, blusas femininas, calças femininas. Ainda outra questão que merece exame e corresponde ao item 2 e refere-se à responsabilidade solidária contida na referida acusação. Com efeito, a decisão a ser pelo questionamento apresentado na defesa de folha 97, veja onde eu estou na metade, hein? Conforme a adesão acerca do questionamento apresentado na defesa, por mim, do qual confirmei que questões de ciência do imposto do item 2.2, por solidariedade, esse que questiona o contribuinte. Aqui eu transcrevi um boleta, tem argumentos e questões técnicas de legislação. Analisando a nova decisão, os pontos objeto, tem um R a mais aqui, vou retirar. De anulação, temos, né? E aqui eu transcrevi, então, o porquê que foi anulado. Eu transcrevo, contextualiza, mas eu não vou ler porque vai se tornar cansativo, tá? E acaba constando no voto, e efetivamente eu analisei toda essa questão para poder não deixar nenhum item. Depois que eu fiz todas essas considerações, que eu chamei de considerações, para analisar o processo, ou seja, eu tentei contextualizar o processo, o que está acontecendo nele, né? Né? Eu fico muitas vezes pensando na questão, fiz, refiz, olhei, folhei no bom sentido, né? Abri arquivos, e aí eu transcrevi os dois itens e passo efetivamente a análise de cada um dos itens, né? Analisando o item um, ter interessado deixado de pagar o imposto no período de 1 ano, 18, valor foi apurado por meio do levantamento fiscal, valor utilizado com base de cálculo. E eu tenho um problema aqui, só um minutinho, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu acho que eu pulei alguma coisa, tá? Eu pulei, não, eu esqueci de tirar, que é aquela minha parte final, tá? Ousado, só um segundo, pessoal. Eu fiz alguma besteira aqui. Deixa eu achar. Este é o voto, me desculpem, tá? Este é o voto 5. Eu fiz uma meia dúzia de votos, infelizmente, para poder analisar isso. Foi nas 519. Me desculpem, tá? Essa semana eu estou péssimo. Então, só um segundinho. Só abrindo meu HD. Eu normalmente confiro, mas ontem foi um dia excepcional para mim. Com ida de vírus, tive que fazer algumas voltas do mês. Aqui. É o 8, é o 5. Pronto. Torzuli, Eu só estou quando, transferindo. quando você transcrever aí, se Hum, puder ir direto pro ponto de decisão, porque eu tá. vou ter uma diligência, uma proposta de diligência. Tudo bem. Então, às vezes, nem adianta Hum, a extensão, tá? tá. Só deixa eu colocar aqui. Pauta do mês aqui. Agora só deixa eu jogar ele no lugar certo, para mim não me confundir. Depois eu continuar aqui. Aqui o 15. Eu
Só enquanto eu jogo aqui, eu vou comentar, eu faço cirurgia amanhã, tá? E vai ser dividida em duas partes. É o 8. Tô jogando. E eu falo, eu não tô bom, o erro era meu. Em vez de eu pegar o 8, eu peguei o 5. Vendo como é que ele deu trabalho, né? Muito bem. E deixa eu ver então, onde eu parei lá. 8, 8. Desculpe-me, tá? Engoli no 519. Ele vai direto. Sei lá. Então, neste ponto aqui, né, eu digo o seguinte, olha, eu fiz todos esses agradecimentos, aqueles que eu, que eu fiz referência, tá? E eu, efetivamente fiz as transcrições para poder, a pedido do doutor, né? Então eu falo, eu chego no memorial fiz um resuminho da decisão cabe aqui, ao ver desse relator ainda destacar o conteúdo dos memoriais, petição de florescentes 19, melhorar nos termos a seguir aludidos. E aí eu fiz referência a esses memoriais, tá? E, e acabo, então, chegando à minha conclusão, tá? E voto, e falo exatamente em relação a esses valores, né? Lembra aqui o 118 do nosso decreto, a referenda ao mandato de segurança, enfim, todos esses dados, eles viram nisto. E é o que eu verifico, na verdade, tá? Só para resumir, então, tá contraditório. Só um segundinho. Mas também não é este 8 aqui, não. Vocês me desculpem, eu me confundi, tá? Nossa. Me peça uma gentileza, podemos ir para o próximo processo para mim poder buscar o correto? Eu errei. Posso. Tá bom, muito obrigado. Eu vou seguir, você localiza, aí você até já lança, Zúlio, Tá, e tá, eu já aí a lanço. gente já segue. Peço para os colegas irem ao processo 446.906, Potenza, Comércio e Indústria, o Tiago Viana fará a sustentação oral. Enquanto isso, doutor André, peço a gentileza aí de aguardar um instante. E vamos seguir com esse. Aqui é um caso de infrações diversas, de falta de pagamento, crédito indevido, não escrituração de documentos fiscais. São 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, né? E houveram reduções, né? Por isso
Por isso a existência de recurso de ofício, que encontra-se em julgamento também, né? Mas a grande parte do auto de infração foi mantida, e sobre isso também a interposição de recurso ordinário. Houveram já anulações por vício de fundamentação, inclusive é argumento novamente do contribuinte. Eu acredito que seja o suficiente aí para direcionar o Dr. Tiago. Bom dia, doutor. A palavra é sua. Bom dia, presidente. Gostaria de cumprimentá-lo e também cumprimentar os demais conselheiros e demais advogados presentes nessa sessão de julgamento. Esse caso realmente ele é bem complexo, né, porque ele envolve diversas acusações fiscais aí das mais diversas possíveis. Eu tentarei ser o mais breve possível aqui na sustentação oral. O principal ponto a ser destacado nessas autuações fiscais se refere à acusação relativa à suposta omissão de receitas pelo fato de não ter ocorrido a escrituração de algumas notas fiscais de entrada. O fisco, dado esse contexto, ele exige valores de ICMS da empresa por conta disso e, consequentemente, ele também aplica multas pela não escrituração das notas fiscais de entrada. E tem uma outra acusação que se refere à não comprovação de crédito extemporâneo, onde ele glosa o crédito extemporâneo que foi apropriado pela contribuinte. Em relação à primeira acusação das omissões de receitas, nós trouxemos ao longo do processo diversos documentos que comprovavam que as mercadorias elas ingressaram no estabelecimento da empresa e que as notas fiscais relacionadas a elas e os pagamentos que foram realizados, eles foram também escriturados tanto no livro diário como no livro razão. Nós trouxemos a relação, os comprovantes de pagamento dessas mercadorias, o registro dessas notas fiscais e dos pagamentos no livro diário e no livro razão. Só que, ao longo do processo, o motivo da anulação das decisões de primeira instância foi porque não teriam sido analisados esses documentos. Tanto que, na última vez, o processo voltou para a primeira instância para que houvesse análise desses documentos, só que não houve análise. Aí, por essa razão, nós acabamos peticionando novamente nesse recurso ordinário, argumentando também a nulidade da decisão administrativa, porque ela não fez essa análise que era imprescindível. E aí eu já passo a entrar no mérito dessa questão, porque a jurisprudência aqui do TIT, ela tem se firmado nessas questões relacionadas à acusação de omissão de receitas, que é a fundamentação do 509, 509-A do regulamento, que se o contribuinte demonstrar que houve a escrituração contábil dessas mercadorias e que a escrituração contábil está em ordem, não haveria que se falar em omissão de receitas. E nós trouxemos essa demonstração, como já falei agora há pouco, com base no registro dessas notas fiscais nos livros de entrada, nos livros fiscais, né, no livro diário e no livro razão. Então, essa parte da acusação, nós entendemos que ela deve ser cancelada porque houve essa demonstração. Fora isso, também tem a questão da decadência, que nós já argumentamos, pela aplicação de 150, parágrafo 4º, né? Então, isso já ensejaria a anulação, o cancelamento de todos os itens do auto de infração. E a outra parte remanescente da autuação, outras duas partes, né? As outras duas partes remanescentes da atuação diz respeito à questão da aplicação da multa pela suposta não escrituração das notas fiscais de entrada. E aqui vale a pena destacar que, na verdade, essa autuação, esse contexto que foi trazido aqui das omissões, da não escrituração das notas de entrada e das omissões de receitas, na verdade gerou uma situação bem interessante, porque caso de fato não tenha ocorrido a escrituração das notas de entrada, a própria contribuinte é que acabou sendo prejudicada, porque ela deixou de apropriar os créditos da entrada e nesse contexto ela acabou tendo um pagamento maior de ICMS porque não teve a dedução do débito menos crédito nessas operações. Então, ainda que não tenha havido a escrituração das notas de entrada, teria ocorrido, na verdade, um prejuízo mais à contribuinte do que ao próprio fisco. E como ressaltamos, se houve a demonstração de que não houve emissão de receitas porque houve o registro contábil dessas mercadorias, nós entendemos que as multas que foram aplicadas pela não escrituração das notas fiscais de entrada deveriam ser canceladas, ou ao menos reduzidas ou relevadas, dado todo esse contexto, e em especial porque não houve um prejuízo ao fisco em relação à tributação do ICMS e ao próprio recolhimento do ICMS. Nós, inclusive, trouxemos ao longo do processo também os comprovantes de pagamento do imposto mensal, né, e a própria nota que a contribuinte possui no programa Nos Conformes, que é uma nota bem elevada que demonstra que ela se encontra em dia normalmente com as suas obrigações acessórias e com o próprio pagamento do imposto.
Então, em relação a essa questão das multas, o que nós pedimos é que haja o cancelamento ou então, ao menos, a redução ou a relevação das mesmas. E, por fim, em relação à parte específica da autuação fiscal que trata do crédito extemporâneo, em primeiro lugar, nós entendemos que a fiscalização, quando lavrou a auto-infração, ela não justificou por que o crédito extemporâneo que foi apropriado pela contribuinte seria indevido, seria incorreto. A própria acusação fiscal menciona que o artigo 65(1), a linha B do regulamento, teria sido violado, mas, na verdade, esse artigo até mesmo ele fundamenta a apropriação do crédito extemporâneo feito pela contribuinte, porque a contribuinte seguiu justamente o que diz o 65(1), a linha B, explicando e detalhando o que seriam esses créditos extemporâneos, que seriam basicamente o aproveitamento do crédito extemporâneo de 4 notas fiscais anteriores, no mesmo período, que seria o período de 2016, e também a apropriação de créditos relativos ao ressarcimento de CMS-CT do período de 2012 a 2016. Em relação a esses créditos extemporâneos, tem mais um ponto interessante que, na verdade, lá por meados de 2017, e antes desse auto-infração, teve um procedimento de fiscalização que foi específico para questões relacionadas ao ICMS de FAO, e no curso dessa fiscalização foi determinado ao contribuinte que fizesse a retificação das suas GIAs. E dentro desse contexto da retificação das GIAs, além dessa questão relacionada de FAO, que é uma outra coisa que não tem a ver com esse processo, também Algo congelou. Tiago, me escuta? Com certeza ele perdeu a conexão. Esse processo, para que eu possa abri-lo aqui, qual que é mesmo? É o Potenza. Posenta, né? Potencial seu, né? Isso. Certo, então. O meu já está lá registrado bonitinho, tá? Eu peço Tá perdão. ok. Isso nunca aconteceu, mas essa semana aquilo que eu disse foi muito ruim para mim. Vou esperar uns 2 minutinhos para ver se Ok. ele consegue reconectar. Caiu agora. Talvez agora que ele tenha conseguido se desconectar e provavelmente vai tentar se reconectar. Vamos aguardar. Eu mandei agora cedinho para vocês no WhatsApp um artigo do Jota interessante sobre a questão eu vou dizer, da judicialidade dos autos de infração no IBS, no CBS, tá? Interessante a propositura que estão fazendo até em relação ao próprio judiciário, tá? Beleza. Semana que vem, eu não sei como vão ser as coisas. Em princípio, eu tenho 2 dias marcados no Oswaldo Cruz. Amanhã, que o médico vai abrir e vai verificar a extensão, o que é, como é, as margens, e fazer uma biópsia deixando a incisão aberta, para depois decidir o que ele vai fazer. E depois, em última instância, então talvez na segunda-feira ou amanhã mesmo, ele prossiga naquilo que ele tem que fazer. Por isso eu tenho 2 dias marcados. Então, em princípio, eu não sei o que fazer na quinta-feira, tá? Dia 11. Se eu peço afastamento, se eu mantenho a sessão, porque sentado eu não vou ter grandes problemas, a não ser que... O que eu posso fazer é, a princípio, pautar, inclusive processo seu, e se acontecer de pedir afastamento, não tem problema, a gente Então, devolve. A princípio eu pauto, aí você vê durante a semana se precisa pedir afastamento e pede. segunda-feira à tarde eu vou ter uma base do que Tá do que ok. aconteceu, né? Doutor Tiago, o senhor perdeu a conexão, mas pode retomar de onde parou. Fica à eu vontade. perdi a conexão aqui, eu conectei novamente pela internet do celular aqui. Tranquilo. Eu estava comentando sobre aquela questão do crédito extemporâneo, né, que foi trazido lá na autuação fiscal.
eu havia comentado que teve um processo de fiscalização relativo ao ICMS de FAO e dentro desse procedimento de fiscalização foi determinada a retificação da GIA em relação a alguns pontos e também dentro dessa retificação houve as informações relativas aos créditos extemporâneos que são objeto desse auto de infração. E no curso dessa fiscalização foi aprovada a retificação dessas GIAs com as informações nelas constantes, tanto que inclusive teve a lavratura de um termo de encerramento de fiscalização que foi registrado no livro modelo 6. Então, nós entendemos que, dado todo esse contexto, e que, em especial, a própria autuação fiscal, ela não explica por que os créditos que foram apropriados pela contribuinte estariam incorretos, e considerando que esses créditos temporâneos têm fundamento no 65.1, a linha B, do RCMS, foram apropriados dentro do prazo de 5 anos, não haveria por que haver a glosa desses créditos temporâneos. Então, em suma, dado todo o contexto aqui trazido em relação a todas as autuações fiscais, nós pedimos para que seja dado provimento ao recurso ordinário. Em suma, eram essas considerações. Muito obrigado pela atenção. Perfeito. Agradeço pela sustentação oral. Meu voto já está registrado e o contribuinte ele pede em preliminar a nulidade da decisão a qual por ausência de apreciação de fatos, fundamentos e documentos. E aqui, sem delongas, eu estou entendendo com a razão o contribuinte. Eu estou fazendo um apanhado que é bem necessário para entender o porquê que eu estou anulando. Porque houve uma primeira decisão, até da sexta Câmara Julgadora, só que em outra composição, inclusive eu participei dessa decisão, que anulou por unanimidade a decisão. O Dr. João Carlos Tillag fundamentou que a decisão simplesmente não apreciava nenhum ponto do que era trazido. E após nova adesão da DTJ, sucedeu-se nova distribuição do recurso ordinário, nova decisão, dessa vez pela sétima Câmara Julgadora, e por unanimidade o relator Dr. Henrique Fernando Mello explicou que a nova decisão segue o mesmo caminho, mantém boa parte do conteúdo da primeira decisão e quando acrescenta novo conteúdo faz da mesma forma, sem enfrentar adequadamente os argumentos do contribuinte. Agora, em novo recurso ordinário, a recorrente reitera o pleito de nulidade, dispondo que tal se apresenta, né, com argumentação genérica, e a representação fiscal diz que essa decisão estaria devidamente motivada. Pois bem, com razão a recorrente, devendo a última decisão a qual será anulada novamente por vício de fundamentação. Eu explico que a adesão recorrida após relatório inicia sua decisão parágrafo 6º, sendo que os parágrafos iniciais apenas transcrevem a acusação e os documentos instrutórios. Por duas vezes, a adesão a qual afirma, antes mesmo de se debruçar sobre os argumentos do contribuinte, que, quanto às defesas do contribuinte, elas não conseguiram firmar o trabalho fiscal e que não assiste razão à defesa, pois, como comprovado nos autos, o contribuinte realmente cometeu todas as infrações imputadas a ele, portanto, não se trata de presunção, mas sim de certeza com relação às acusações fiscais. Tais conclusões, digo eu, isoladamente não conferem fundamentação, está só indicando qual é o caminho que vai ser tomado. O parágrafo 4º versa sobre a tempestividade da defesa, parágrafos 15 a 26 enfrenta a decadência e tem-se aí uma primeira causa de nulidade que eu vou explicar. Porque em preliminar defensiva, a recorrente defendia a decadência para todos os itens acusatórios. Estamos de frente de diversos itens. Tem falta de pagamento, crédito indevido, falta de escrituração. Ocorre que a decisão ACO, descrevendo as acusações de natureza distinta, se reduz a versar que, com relação à decadência, não podemos concordar com tal entendimento, pois o levantamento fiscal deve aplicar, no levantamento fiscal, deve aplicar 173.1. Reforçando que, em relação às infrações apuradas por meio de levantamento fiscal, o início da contagem do prazo decadencial, conforme 173, dá no primeiro dia do exercício subsequente. E cita, inclusive, a súmula 15. A decisão recorrida, pois, ignora que, para além da acusação de falta de pagamento apurado por levantamento fiscal, que é o item 1, há uma outra acusação de falta de pagamento, no item 2, além de acusações de crédito devido e descumprimento de obrigações acessórias. Nada obstante a questão da decadência para acusações de natureza distinta da falta de pagamento possa estar sedimentada ou mesmo sumulada, inclusive crédito indevido à questão sumulada,
Reitera-se que a acusação do item 2, ela versa sobre falta de pagamento deferente da entrega de GIA, com indicação de valor do imposto a recolher em importâncias inferiores a escriturados no livro fiscal destinado à apuração do ICMS-ST, ou seja, é uma acusação diversa da falta de pagamento apurado por levantamento fiscal, não incidindo, portanto, a súmula 15 nesse caso. Além do mais, as acusações de crédito devido e descumprimento de obrigação acessória carecem de fundamentação autônoma. A fundamentação utilizada, que é a súmula 15, não se aplica a outras acusações de natureza distinta. Portanto, é nula a decisão a qual quanto ao enfrentamento da preliminar de decadência, vez que a fundamentação empregada alcança apenas o item 1 e não todos os demais itens. Mas não é só. Os parágrafos do 27 ao 71, que são inclusive mantendo a numeração dos parágrafos anteriores, transcreve ipsis literis a fundamentação deficitária da decisão anterior que foi anulada, tá? Embora os parágrafos acima mencionados pudessem ser mantidos na decisão ACOR, isso não há problema nenhum, já restou consignado em decisão colegiada pretérita que tais fundamentos não se prestam por si só a garantir a pretendida fundamentação. E nesse ponto, anota-se que a decisão ACOR menciona, por exemplo, que abre aspas, não podemos considerar esses argumentos da autuada, pois os documentos juntados na defesa já foram analisados e rejeitados pela fiscalização. Fecho aspas. E após transcrever todo o parecer da Diretoria de Representação Fiscal, diz: concordamos com todos os esclarecimentos da douta representação fiscal. Aqui um importante parêntese. A autonomia judicante do julgador ou do órgão de julgamento não pode ser abdicada ou transferida, e a competência judicante não pode ser delegada. Assim, não se revela fundamentada a decisão que, em aparente renúncia ao seu livre convencimento motivado, conclui por afastar os argumentos do contribuinte sob o fundamento de que os documentos foram rejeitados pela fiscalização. Respeitosamente, não é o AFRE quem decide, podendo o julgador ou o órgão de julgamento concordar, de fato, com o AFRE, mas jamais deixar de exprimir explicitamente suas próprias conclusões, que supostamente coincidiriam com as colocações do autor do feito. Ainda não se revela fundamentada a decisão que apenas transcreve a manifestação da representação fiscal e, acriticamente, reduz-se a dizer que concordamos com todos os esclarecimentos da representação fiscal. Por óbvio, é claro que é possível concordar com a representação fiscal, inclusive fazemos isso, mas a síntese decisória depende de proporcional equacionamento entre a tese defensiva e a antítese acusatória, ou vice-versa, não bastando a mera transcrição dos argumentos manejados por uma das partes e concluir que, com o genérico, concordo com tudo. A nobre atividade judicante é mais do que isso. Como já lido, né, toda a fundamentação empregada pela decisão ACOR, até o parágrafo 71, já foi anulada pela decisão colegiada anterior, e não pode ser sem um adequado reforço decisório ratificado. Esse suposto reforço decisório da nova decisão inicia-se no parágrafo 73, destacando-se que o parágrafo 72 delimita com precisão tal acréscimo, dispondo que mantemos a decisão acima e complementamos com os seguintes argumentos. Então, a nova decisão ela iniciaria no parágrafo 73. Aí fica aquela questão, será que agora vai? E aí a gente vê, né, quanto a tais fundamentações, iniciadas as folhas 6.660. Destaco uma vez mais que o julgador a qual dispõe que entendemos que todos os documentos e argumentos apresentados pelo autor já foram analisados pelo fiscal autuante e pela representação fiscal e não foram considerados suficientes para comprovar as alegações. Então, mais uma vez, está delegando para terceiro a decisão dele. O FRE, como autor do feito, e a representação fiscal, que é defensora dos interesses da Fazenda e custos legis, né, manifestar-se-ão nos autos, mas nada além disso. Nada decidem. Eis que a decisão é de competência exclusiva do julgador. Da forma como colocado no acima transcrito, parece que o julgador de piso condiciona sua decisão ao que disseram a FRE ou a representação, sem expressar as razões, daí o conceito de livre convencimento motivado, que o levaram a concordar, e não apenas passivamente anuir, com o autor do feito com a representação fiscal. A partir de folha 73, parágrafo 73, desculpa, tido como complementar a adesão anulada, até o parágrafo 92, o julgador de piso, em verdade, transcreve acriticamente as contrarrazões da representação fiscal, que está nas folhas 5258 e 5265. E aqui eu fiz uma
planilhinha aqui para demonstrar isso aqui, tá? Obviamente eu não vou ler, só para demonstrar. E digo que, conforme se extrai dos excertos acima reproduzidos, tem-se por certo que a similaridade estrutural, a ordem das ideias, a sequência lógica, e a similaridade conceitual e argumentativa, mesmo raciocínio jurídico, havendo apenas pequenas mudanças sintáticas e acréscimos de conectivos, evidenciam que houve apenas uma cópia das contrarrazões da representação fiscal, ou seja, enquanto a decisão pretérita, o julgador a qual apenas transcreveu as contrarrazões e após arrematou dizendo concordo com a representação fiscal, nessa nova decisão, a partir do parágrafo 73, tido como complementar, o julgador a qual faz justamente a mesma coisa, mas com uma roupagem distinta, reproduzindo os dizeres da representação fiscal muitas vezes como se seus fossem. Embora reconheça que a adesão administrativa seja cadenciada pelo convencimento motivado, frisa que, no caso inverso, limitou o julgador a qual a reproduzir ipsis literis as contrarrazões da representação fiscal. Assim, registra que os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa foram relativizados quando o afastamento das premissas construídas pelo contribuinte, sem o adequado cotejo analítico dos argumentos por ela empregados. E eu estou transcrevendo a adesão da superior no sentido de que é nula a decisão que se limitou a reproduzir a manifestação do autor do feito e trecho de outra decisão. A meu sentir, digo eu, não basta transcrever os argumentos da representação fiscal para que se confira a desejosa fundamentação. Sem o devido enfrentamento dos argumentos pregados e as provas produzidas pela recorrente, não será possível aferir com justiça tributária a procedência ou não do auto de infração. Sem ao menos transitar pelos argumentos empregados pela recorrente, como afirmar-se que os precedentes condicionais foram respeitados pela suposta prestação jurisdicional? Não bastaria afirmar que, ao reproduzir os fundamentos da representação fiscal, expôs o julgador seu juízo de convicção. Isso, pois, a formação do juízo de convencimento pressupõe necessariamente a concordância ou contraposição direta aos argumentos empregados pelo recorrente. Daí emergindo-se a cognição própria do julgador a qual, permitindo-se determinar com satisfação a identidade daquele que julga. Ao reproduzir como fundamentação a reprodução literal da redação da representação fiscal, que exerce posição respeitosamente aqui de parcialidade, o julgador a qual acaba reflexivamente posicionando-se com a mesma parcialidade, em contrariedade aos princípios que regem o processo, ainda que administrativo. Para que fique claro aqui, tá? Elejo um dos argumentos planejados pelo recorrente, relativamente ao item 1. Nesse sentido, a defesa, folha 774, quanto à não escrituração das notas complementares de ICMS-ST, diz que o que ocorreu foi o efetivo erro material do ad-fração, que exigiu ICMS sobre o valor do ICMS-ST, e sobre a operação que não revelou entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte e, logicamente, tampouco gerou posterior saída. Então, basicamente, são notas fiscais que só para complemento de ICMS. Essas notas fiscais são para complemento de ICMS. E a partir daí, o autor do feito se manifestou timidamente de que foram efetivamente emitidos pelo fornecedor para fim de complementação dos valores, portanto, deve compor a base de cálculo. Tal argumento fazendário foi acriticamente reproduzido pela representação fiscal, dizendo que, como é artigo 509, 509-A, todos os valores devem compor a base de cálculo, e a adesão a qual reproduziu ipsis literis, tá? Ocorre que, desde a contraposição do autor do feito, que foi copiado pela representação fiscal pelo julgador de piso, tergiversa-se do argumento construído pela recorrente. Nesse sentido, repito, argumento contribuinte que, sobre tais notas não escrituradas, não se revelou a entrada de mercadoria no estabelecimento. Assim, diferente do que transcreve o julgador a qual, reproduzindo o artigo 509, o autor do feito apenas e tão somente se valeu da premissa de que a existência de entradas de mercadorias não registradas, nos termos do 509-A, 5 do regulamento, implica na presunção de que essas mercadorias foram adquiridas com recurso de venda de mercadorias tributadas sem emissão de documento fiscal. No ponto de vista que o relato fracional folhas 1 é cristalino ao dispor que essa diferença foi apurada por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no inciso 5 do 509-A. E o 509-A5 diz que presume-se ocorrência de omissão de operações, a existência de entrada de mercadorias não registradas. Entrada de mercadorias. Então, em análise sintática de tal dispositivo, vê-se que a presunção da ocorrência de omissão de operações tributáveis atrai pela existência de entrada de mercadoria não registrada. Ou seja,
O complemento nominal de entrada de mercadoria, seguindo do adjunto ad nominal não registrada, diz respeito à mercadoria. Exatamente o que alega a recorrente, dispondo que a falta de escrituração de notas fiscais, que nada transferem em termos de mercadoria, apenas é um complemento do ICMS, não tem mercadoria envolvida naquelas notas, não se presta a atrair essa presunção do 509A. Simples assim, é o que alega. Quando a decisão ACO, reproduzindo acriticamente o autor do feito e a representação fiscal, fundamenta que, quanto a essas notas que teriam sido emitidas pelo fornecedor para complemento do CMS-ST, não procede, visto como transcrito acima, determina que a diferença por A deve ser composta de todos os valores que deveriam ter escriturados independente de sua natureza, não enfrenta formalmente ou frontalmente o argumento da recorrente, visto que o artigo 509, aliás, não compõe o lançamento de ofício, vez que não se tratou aqui de um levantamento fiscal quantitativo. E o artigo 509A.1 fala sobre presunção de omissão de operações pela existência de entrada de mercadorias não registradas, o que não foi o caso das notas fiscais de complementação do CMS-ST, que não envolveram mercadorias. Tal exemplo, não exaustivo, ilustra a tênue linha entre externalizar a síntese da decisão em confronto equacionado e equidistante entre tese e antítese, ponto e contraponto, e apenas transcrever os argumentos de uma das partes como ratio decidente sem contrapor-se linearmente à tese contrária. No argumento simplificado acima, a recorrente, aqui permitindo-me utilizar de uma linguagem coloquial, fala uma coisa, e o autor do feito, seguido da representação fiscal, fala outra coisa, sem se contraporem frontalmente. Um dos pontos está fugindo da questão. Aqui inquira-se, onde, no artigo 509A.1, permite-se que as notas fiscais que não envolvem mercadorias atraia a presunção de omissão. É princípio da hermenêutica jurídica aquele que ensina que a lei não contém palavras inúteis. O julgador ACO, ao meramente reproduzir os argumentos de uma das partes, sem enunciar as razões de seu próprio convencimento, descuida-se ao não refutar em toda a sua inteireza os argumentos da recorrente, ou seja, vicia a fundamentação, pois omite-se. Exatamente por tal razão, tão problemático que o julgador ACO adote como razão de decidir acriticamente o argumento de uma das partes, seja estrutural, seja redacional, seja conceitual, pois poderá negligenciar as minúcias ou especificidades do argumento da parte contrária. É exatamente o que aconteceu. E nesse dia que a fundamentação empregada explicita a fundamentação per relatione, vê-se que tal técnica de motivação só deveria adotar as razões de decidir quando tratasse de outra decisão ou quando tratasse de argumentos de órgão de julgamento sem interesse direto na causa, por exemplo, quando exclusivamente custos legis, e aqui o FRE e a representação fiscal ocupam posição de parcialidade, não devendo autorizar uma fundamentação per relatione. No entanto, é óbvio que tais argumentos podem ser adotados como correto e comporem a síntese decisória. Por exemplo, diversas vezes a gente fala correto autor do feito ao dizer isso, correta representação fiscal, correto contribuinte, a gente fundamenta dessa forma. Só que é da essência da síntese decisória que se penda para um dos polos. Ocorre que a adoção de tais argumentos das partes, como se per relaciona fosse, não admite apenas a simples repetição, como ocorre na adesão recorrida, mas deve estar acompanhado do acréscimo pessoal do julgador, exprimindo explicitamente o seu livre convencimento motivado para além da fundamentação referencial nua e crua. Nesse sentido, o STJ, tema 1306, fixou entre suas teses, a técnica de fundamentação per relacione é permitida desde que o julgador, ao reproduzir os terços da decisão, enfrente ainda que de forma sucinta as novas questões relevantes para o julgamento do processo. O relator do caso, foi o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a fundamentação referencial exclusiva, que é aquela que nada acresce sem análise específica dos argumentos das partes, viola o direito fundamental do contraditório, admitindo apenas a fundamentação referencial integrativa ou moderada, que somando-se à transcrição das fundamentações, apresenta argumentos do próprio julgador com signos identificativos que enunciam aquele que julga. Aliás, o julgador ACO dispõe que o juiz não está obrigado, a responder todas as questões, e eu digo que de fato não está. Entretanto, existindo pluralidade de argumentos que, em tese, sejam capazes de autonomamente conduzir à subsistência do cancelamento da fração, estará, sim, ele obrigado a enfrentar todos os argumentos.
É exatamente o que ocorre no caso em tela, né? Que além dos argumentos manejados pela recorrente sua inteireza, né? Questão de decadência, foram apreciados a contento. Em tese, mesmo que isoladamente, tais argumentos podem levar ao cancelamento ou redução do crédito tributário, portanto, devem ser confrontados. Aqui, ilustrando a problemática, eu transcrevo passagem da ministra Daniela Teixeira, do STJ, que ela julgou um agravo interno, explicou que a decisão recorrida tinha 12 páginas, das 12 páginas, 11 era cópia da petição do contribuinte. Ele simplesmente copiou e disse: nós, julgadores, aqui ministros, também desembargadores, não podemos fazer esse tipo de fundamentação, chamada per relacione, e a Corte Especial fixou isso, menos ainda parece possível que o magistrado de primeira instância copie a petição da parte sem qualquer fundamento novo. Em tempo, uma justa provocação, conjecturamos um voto zerado pela Câmara Julgadora, reproduzindo literalmente os argumentos do contribuinte, no caso. Nesse caso, a representação fiscal manteria esse entendimento que não havia de fundamentação? Certamente que não. Em suma, por entender que persistem omissões na decisão recorrida e firmando no sentido de que, independente das omissões, inexiste convicção ou convencimento do julgador, na mera reprodução literal, sem qualquer modificação textual da manifestação da representação fiscal, sem adequada e linear contraposição frontal aos argumentos do contribuinte, a decisão é nula por vício de fundamentação e deve uma vez mais ser anulada para que outra seja proferida. Foi assim que votei. Em debates, Dr. Tiago, pela representação fiscal, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Obrigado. Dr. Samuel? Presidente, bom dia. Apenas parabenizá-lo pelo voto, já que não é raro que a gente veja essa situação, né? Então, sem comentários, não tenho nenhum que acrescentar, vou acompanhá-lo. Perfeito. Dr. Zulli? Parabenizo pelo voto, sem considerações. Depois eu peço para devolver a abertura lá para me registrar o voto outra vez. Ok. Dr. João Marcelo, alguma consideração? A palavra para parabenizar, como disse o Dr. Samuel, não é a primeira vez que a gente pega decisões dessa forma, a gente anula a decisão, vai para o mesmo julgador, volta exatamente do mesmo jeito. Então, parabenizo pela análise aprofundada, cuidadosa e adianto que vou acompanhar. Perfeito. Então, me permito aqui encerrar os debates e fazer a verificação do quórum. Aliás, só um instante, desculpa. Eu estava aqui no outro processo, só um instante. Agora sim, verificar o quórum. Só um minutinho. É no Potenza, tá, Eu Zulli, sei. para confirmar a Não, é que presença. eu estou gravando aquele outro aqui no meu HD. Eu estou procurando onde ele está. Vou poder gravar. Só um minutinho. Falta do mês. Dezembro. Grava ele aqui. Correto. Perdão. O Potenza está aqui aberto. E está confirmada a presença. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação, prevaleceu a decisão do julgador, do relator que anula a decisão. Dr. Tiago, uma vez mais, infelizmente, o processo vai ser anulado para a primeira instância. É necessário dar esse passo para trás para ver se a gente consegue começar a andar para frente, tá bom? Obrigado, doutor. Ok. Agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Zulio, eu vou retomar lá no Pode retomar, LOS só e vou... abre para mim, por gentileza, que eu fui registrar e parece que não entrou direito. A edição tá aberta aí. Abri, já acabei de ler. Eu até já registrei
a proposta de conversão. Eu vi. Então peço para Eu ir só direto não já li. peço para ir direto já os finalmente aí para a gente conseguir seguir. Então, depois de uma grande análise, tinha Dr. Ricardo Steiner, tinha seguido por um caminho, mas eu fiquei com dúvidas. Eu acho que o levantamento fiscal ele tem uma luz daquilo que é liquidez e certeza, né? Meu voto ficou grande, por isso que ele está demorando a carregar aqui no sistema. E nesse sentido, eu acabei analisando o item 1, né? E o item 2, que para mim, não obstante aquilo que foi colocado pelo culto patrono, tá? Para mim, ali são duas questões bem diferentes os dois são levantamentos, não tem dúvida nenhuma, mas eu tenho ali duas questões de levantamento, duas situações de levantamento, e cada um merece uma análise, sem dúvida nenhuma, tá? E por isso que eu segui nessa análise, deixa eu ver se a emenda está em ordem, está em ordem. O que eu falei hoje? Colegas, eu não estou nos meus melhores dias aí, e efetivamente o resto está tudo igual, e acabei decidindo, tá? Até mais pelo 371 do CPC, né? Pelo meu chamado livre convencimento. Cadê aqui? Está escrito correto nele. Correto, tá? Pelo meu livre convencimento. Então, eu analisei muito profundamente o levantamento fiscal, né? E eu coloco nesse sentido, na análise do item 1, né? No último parágrafo, nesse sentido, analisando o conteúdo dos autos, o chamado livre de convencimento dos jogadores, sua análise, observe que é, no mínimo, temerário considerar as informações que constam no livro fiscal apresentado pelo contribuinte, bem como as informações lançadas pelo fisco, porque o fisco, ele em várias passagens que eu vi, ele é tendencioso, do outro lado ele não informa, na diligência, ele não fez uma diligência precisa, foi lá e apontou, falou, olha, este valor é dessa forma. E aí, assim, considerando haver iliquidez quanto ao montante das diferenças apuradas, conheço o recurso ordinário quanto a essas diferenças apuradas, e aí ele dou provimento para afastar a acusação fiscal. Isso eu estou me referindo ao item 1. No que se refere ao item 2, recebeu, acho que o doutor Ítalo, naquele voto de preferência anterior, quando lá, ele tinha falado que era crédito indevido, uma coisa assim, mas não é. Ele recebeu no período de 1 de 1 de 18 a 31 de 12 de 18, mercadoria sem documentação fiscal. Então, veja que é diferente a acusação, a natureza jurídica da acusação do item 1, tá? Mercadorias no valor tanto, cuja apuração foi realizada por meio de levantamento fiscal específico nos termos 509, deixou assim de recolher imposto de tanto, demonstrando os elaboradores quais relacionam-se as mercadorias com as notas fiscais de entrada, nas notas fiscais de saída do estoque inicial e final. Mas, na verdade, o que ele está colocando aqui é essa questão do recebimento. É bem claro, dentro da natureza do levantamento fiscal. Então, e aí também, sem dúvida nenhuma, ele está sendo responsabilizado de forma pelo interesse comum, né? Tá? Pelo artigo 12 da nossa legislação, né? Na forma do inciso 12 e 12, aliás, do artigo 11, e aí eu falo um pouco sobre a responsabilidade, sobre a solidariedade, sobre o artigo 11, nesse sentido é que, quanto ao item 2, conheço o recursionário e a ele nego o provimento para manter referido item. Então, a minha conclusão, falo dos juros, falo na súmula reformada que pelo período não se aplica, né, que é 18, e aqui seria anteriores a 1 do 11 de 17, e tem agora já foi, já registrei, vou corrigir o meu. Tem um a mais aqui. E aí a minha conclusão é exatamente essa, que nesse sentido, por exemplo, eu posso medir sua admissibilidade, conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento para afastar a exigência contida no item 1 e manter a íntegra do item 2. É assim que já está registrado o meu voto. Mil desculpas, senhores. Eu acho que em 2 anos que eu estou nesta Câmara aqui nunca aconteceu isso.
e no passado também não, mas peço minha penitência em relação a isso. Doutor Sem Ito. problema. Eu lancei uma preferência porque eu entendo que esse processo não está em condições de julgamento. Eu digo mais uma vez, né, que esse auto de infração são diferenças quantitativas, diferença de entrada, diferença de saída. Eu destaco que a filial autuada, conforme por ela informado mesmo, ela desenvolve basicamente serviço de beneficiamento, né, acabamento e Sim, lavanderia de peças de vestuários, que é produzido pela matriz, ou seja, ela nada vende e nada compra. Basicamente isso, tá? Alega recorrente também que essas operações de transferência elas serem espelhadas. Então, basicamente, tudo que vai tem que voltar, né? Inclusive nas mesmas quantidades, na mesma descrição, no mesmo valor, afinal de contas não tem acréscimo valorativo nenhum, né? E ainda a recorrente ela adota poucos códigos de mercadoria, são apenas 15 nesse auto de infração. Então todas as camisas são mesmo código, né? Todas as calças são o mesmo código, só mudando feminino e masculino, mas não é uma infinidade de códigos. E o demonstrativo 3, que está as folhas 160, que é onde apresenta a síntese da diferença de estoque, dos 15 códigos, 9 deles não indicavam a existência de estoque inicial, e todos eles, os 15 códigos, não haveria estoque final em 2018. Aqui possivelmente pela falta de escrituração do próprio registro de inventário. Reside aí a divergência apontada pela recorrente, defendendo que seus estoques não eram zero, e por tais razões essas diferenças não seriam fidedignas. Aí dá um exemplo de bermuda feminina, dispondo que havia bermudas femininas entradas em 2017 e só retornadas em 2018. E, portanto, elas estavam, obviamente, em estoque no final do ano de 2017. Só que quando a gente vai olhar o demonstrativo, esse estoque está zero. Então, basicamente, o contribuinte está defendendo, esse estoque zero não é real, porque eu demonstro que essas mercadorias, elas estavam em estoque naquela data, né? No entanto, embora existam, né, esses indícios convincentes de que esse estoque não era zero, esses indícios eles não se prestam a deslegitimar todo o levantamento fiscal, porque são poucas notas exemplificativas e tem uma planilha de composição que é elaborada pelo contribuinte, mas são insuficientes na linguagem das provas a desqualificar o trabalho fiscal, ainda que eu entenda que fragilize essa presunção relativa do levantamento fiscal e provoque dúvidas no julgador. Pelas poucas notas fiscais juntadas pela recorrente, vez que as notas fiscais de saída, que é a filial autuada, ela transcreve no campo de informações complementares os dados da nota fiscal de remessa da matriz. Ou seja, seria possível, pela recorrente, de fato, comprovar esse espelhamento dessas notas de saída e mais, demonstrar que esse estoque não era zero naquele período. Ainda que a recorrente tenha manejado o argumento no sentido de existir estoque inicial e final dos produtos cujo inventário indicava zero, é necessário para todos os produtos demonstrar que as mercadorias entraram em um ano, saíram em outro, existindo, portanto, saldo de estoque no período. A prova se fará nessa narrativa da recorrente pela juntada organizadamente das notas fiscais de entrada e das notas fiscais de saída, demonstrando que os saldos de inventário não eram zero. Nesse sentido, aí eu descrevo produto a produto, não vou ler, tá? Mas eu estou só dando um exemplo. O primeiro do produto bermuda masculina. Caberá à recorrente comprovar que havia estoque final em 2018 na quantidade de 8.276 itens, que é a diferença encontrada para esse item, através do confronto de notas de entrada em 2018 dessas bermudas masculinas com as notas fiscais de saída espelhadas em 2019, para demonstrar que no estoque físico de 2018, 31 de dezembro de 2018, havia estoque final, nada obstante o estoque escriturado como zero. E isso eu descrevo para todos os itens. E aí eu vou dar um exemplo aqui do porquê isso é necessário. Lá nos memoriais, tá, as folhas 555, primeiro o contribuinte apresenta uma planilha, né? E aqui nesses memoriais está recortado essa planilha para mostrar que do produto jardineira havia 1.044 peças que entraram em 2018. O estoque estava zero no final de 2018 e elas teriam saído em 2019. Essas mesmas peças, espelhadas, portanto. Ou seja, com uma nota só,
o contribuinte comprovaria a iliquidez desse item, por exemplo, mostrando que não tem estoque zerado naquele período. Mas essa planilha, ela diz o número da nota e na data da nota está escrito saída 2019. Para todos os outros itens está lá a data, 9/10/2018, 1/10/2018. Para essa nota aqui está escrito saída 2019. Não diz quando deu essa saída. Não tem essa nota juntada no processo para que eu veja o DANF dela, o espelhamento dela, a referência dela. Não tem. E eu preciso disso, né? Então, assim, é indiciário, um indiciário que me conduz para a diligência, porque realmente tem todo sentido para uma filial que nada compra, nada vende, apenas beneficia aquilo que vem da matriz, devolve tudo, não tem sentido nenhum que esse estoque não exista. Só precisa me mostrar, para que não haja alegação nenhuma de cerceamento de defesa para qualquer das partes, tá? Então, eu estou descrevendo todos os itens aqui no voto para dizer o que precisa ser feito, né? E ao final, eu concluo que, assim, a proposta de diligência deverá ser o contribuinte cumprir o acima discriminado com a juntada de planilha contendo uma outra planilha, tá? Contendo os produtos, né? Os dados da nota fiscal de entrada, as notas fiscais de saída, e todos esses dumps precisam vir para o processo para comprovar isso daí. Não é tão difícil assim, a princípio, porque não estou falando de todos as operações do período. Estou pedindo só o espelhamento dessas notas, só a diferença. E essa diferença não é tão grande assim, porque só precisa me provar que entrou mercadoria em 2018, saiu em 2019. Se o estoque era zero e eu tenho notas fiscais espelhando essa operação de um ano para o outro, eu consigo saber que aquela mercadoria estava em estoque. É uma coisa simples. Então, estou propondo essa diligência que deve ser cumprida em 30 dias e após o autor do feito e a representação fiscal poderá se manifestar. Essa diligência eu entendo necessária porque os registros de inventário apresentados pelo contribuinte de fato são deficitários. Só que essa deficiência não pode me conduzir à lavratura do auto de fração por si só. Mas, como o erro é atribuído a princípio ao contribuinte, que deveria ter indicado o inventário correto e não o fez, o ônus recai sobre ele. E por isso a necessidade de diligência para afinar essa questão, tá? Essa é a minha proposta. Coloque em julgamento. Dr. Tiago, tem alguma consideração a isso? Ou ao voto de mérito? Podemos seguir, se for o caso. Sim, presidente, só pontuar algumas questões, né? Primeiro que o auto de infração ele pode ter, né, diferenças de entradas e saídas no mesmo auto, né? Isso não poderia acontecer no mesmo período para a mesma mercadoria, mas não é isso que acontece lá no demonstrativo de folha 160, 161. Né? A gente vê que determinadas mercadorias teve diferença de entrada e determinadas mercadorias teve diferença de saída, tá? Sobre o auto de infração em si, eu creio que, assim, a autoridade fiscal, ela deve agir da maneira que agiu, tá? Ela olha para as informações prestadas para o contribuinte, através de suas notas, através de seus livros, né? E toma isso como verdade, né? A auditora, ela não inventou nada, né? Ela não tirou nada da cabeça dela. Tudo o que foi declarado foi o que ela colocou ali no auto de infração, conforme determina a técnica, inclusive, né? Então, eu acho que isso a gente precisa ter claro, porque muitas vezes se alega que o fisco não fez A, o fisco não fez B, e na verdade o fisco fez o que tinha que ter sido feito, entendeu? Então, não teve desprezo por parte do fisco de informações, né? A gente vê que no ano de 2017, por exemplo, os estoques que foram declarados ali, né? Estoque inicial de 2018, que eu quero dizer, né? Os estoques que foram declarados, eles foram considerados, né? Os estoques que não foram declarados zero, foi considerado como zero,
né? Então, a gente vê que a autuada, para algumas mercadorias, declarou estoques e para outras mercadorias não declarou estoques, né? Então, isso aos olhos do fiscal pode soar também, olha, a autuada está declarando aqui, então se ela declarou zero, essa informação é verdadeira, porque existem outros estoques declarados, né? E uma última questão que eu coloco é assim: a gente permitir a alteração de estoques nessa altura do campeonato, né? É como permitir que o contribuinte, por exemplo, altere o dado de uma nota fiscal, né? O estoque, ele é uma contagem física das mercadorias à época do balanço, né? E ele é um número que foi declarado, é um número que é assim, não vejo como ser alterado isso, né? É um fato que foi registrado, oficializado, né? E colocado à disposição do fisco, né? Então, eu creio que a gente alterar os estoques, né, coloca o contribuinte naquela cômoda posição, assim, de não vou entregar meu inventário ou vou entregar com tudo zero. E se der algum problema, se der alguma autuação, aí eu alego que teve erro e vou fazer a recomposição dos estoques, né? Então, eu entendo o voto do Dr. Ítalo, tá? Entendo plenamente aí a linha de raciocínio, né? Mas eu quero trazer a reflexão, esse viés também fazendário, né? De que uma alteração dos estoques coloca o contribuinte nessa cômoda posição, assim, de eu declaro zero, o levantamento fiscal ele é simples, né? Ele é uma conta de soma e subtração. Então, se eu alterar uma variável, eu aniquilo o levantamento, né? E aí fica tudo certo, né? Então, mas eu quero trazer essa reflexão. Eu acredito que essa diligência também vai servir para o contribuinte trazer as informações aí que o doutor Ítalo requereu, né? E a gente vai ter oportunidade de se manifestar também com todas essas informações em mãos aí no momento certo. É isso, presidente. Muito obrigado. Perfeito. Só ponderando, de fato, concordo com todas as ponderações do Dr. Tiago. Inclusive, eu não determino, por exemplo, a recomposição do estoque, né? A apresentação, por exemplo, de qual seria o estoque exato. Eu estou me conduzindo pela premissa de que essa presunção do levantamento fiscal ela é relativa, ela não é absoluta, e, portanto, eu posso provar que essas diferenças não são reais. E como eu provo isso? Que, nada obstante o meu estoque fiscal, né, o meu registro de inventário, a minha declaração formal ao fisco de que aquele estoque era zero, de que não era zero. Isso é a aplicação mais objetiva da verdade real. E por isso eu peço para apresentar essas notas fiscais, que inclusive eu detalho que essas notas fiscais devem ser as espelhadas, porque a partir do momento que o contribuinte vende camisas, camisas masculinas, e não codifica elas de forma fatiada, né? Tamanho P, cor verde, não, é camisa, tudo é camisa. Esse espelhamento é necessário, porque essas mercadorias que entraram no ano e saíram no outro, eventualmente, elas não podem ser apenas similares, elas têm que ser literalmente as mesmas, porque senão fica fácil. Por isso que é inclusive um dos itens, para um só, eu coloco que camisa masculina. Nesse caso aqui em específico, havia estoque declarado e foi apurado diferença de entrada, né? E por isso está na acusação do item 2. E aqui não basta que o contribuinte demonstre que mercadorias entraram em 2017 e saíram em 2018, justamente porque essas mercadorias tinham estoque declarado. Ou seja, nesse caso em específico, ou você faz toda a recomposição, e aqui eu digo recomposição no sentido de apresentar notas fiscais de entrada e saída, não é apresentar o livro, obviamente, porque o livro já está feito, né? Mas apresentar toda a recomposição para provar que a diferença de estoque
está para além daquelas que foram declaradas no livro. Então, não se trata de reescrever a verdade, e sim de enunciar qual é a verdade real aqui, tá? Então, por isso que eu estou me conduzindo nesse sentido, mas, obviamente, eu concordo com o Dr. Tiago, no sentido de que o fisco seria, obviamente, refém, em tese, né, de uma má declaração, né? Mas a gente está falando aqui de falta de pagamento do imposto. Então, é uma presunção de que saíram ou entraram mercadorias. E essa verdade ela não pode ser absoluta nessa questão documental. Por isso que eu estou me conduzindo dessa forma. Dr. Samuel, tem alguma consideração? Não, presidente, só eu concordo com as considerações do Dr. Tiago, mas para mim, neste caso, ficou mais do que evidente que o processo não está pronto para ser julgado, né? Então, é mais do que necessária a conversão de julgamento em diligência nos termos do seu voto. Perfeito. Dr. João Marcelo? Concordo com o Dr. Samuel, acho que, por tudo que foi falado, pelo que o próprio Dr. Tiago comentou, entendo o ponto de vista do relator também, né, ao anular o item 1, mas eu acho que também penso que não está em condições de, por tudo que foi dito, pelas ponderações do Dr. Tiago, que não está em condição de julgamento ainda, né? E como é levantamento fiscal, não é absoluto, então a gente tem que ter a comprovação da materialidade, enfim. Então eu sou favorável à diligência. Perfeito. Inclusive, eu nem acho particularmente que é uma posição confortável para o contribuinte, porque o ônus probatório é dele. E ele precisa reproduzir no hoje aquilo que foi uma realidade no ontem. Isso não é fácil, né, fazer toda essa comprovação. Então, se o contribuinte não a desídia, talvez, né, de se conduzir com um inventário deficitário, torna as coisas mais difíceis e não mais fáceis ao contribuinte, particularmente, né? Então, eu acho que essa diligência vai servir para separar joio de trigo mesmo, ver o que é real, ver o que não é, e vamos ver aí o que acontece. Eu estou encerrando aqui os debates, fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, isso é a votação. Por maioria de votos, prevaleceu a proposta de diligência. Doutor André, eu acho que não está muito longe daquilo que o contribuinte também pretendia. Então, com a publicação, o doutor vai poder ver aí as nuances do pedido, tá? E aí, vamos ver com o retorno. Obrigado, viu, Per- doutor? Perfeito, presidente. Muito obrigado pela atenção dada ao caso e aos debates extremamente técnicos. E parabéns para o Zuli, né? Vi ele cancelando uma parte dos autos, acho que deve ser a segunda vez na minha vida que eu vejo isso. Brincadeiras à parte, boa sessão a todos. Muito obrigado. Bom Obrigado. dia. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Eu vou seguir aqui com a auto-infração 5012-297, Urano Cosméticos, Dr. Tiago Santana encontra-se presente. Só para confirmar, aqui consta que vai só acompanhar. Dr. Tiago, é isso mesmo? Vai só acompanhar? Olá, bom dia. Sim, Bom seria só dia. acompanhamento mesmo. Eu estou pela TBC e pela Alquim, que são coautuadas, Tá, e, na verdade, eles foram incluídos como responsáveis tributários, né? Então, seria só, em tese, só acompanhamento mesmo. perfeito. Agradeço. Dr. João Marcelo, então pode ir direto ao Vou voto mesmo. direto ao voto. Obrigado, senhor presidente. Contrato presente de falta de pagamento de ICMS. Mediante a introdução ao longo da cadeia de comercialização de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos, resultando em um subfaturamento das vendas e diminuição do ICMS a ser devido.
De acordo com a fiscalização, a empresa fabricante TBC, substituto tributário responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, nos termos do artigo 313-E do RICMES, revendia as mercadorias ao distribuidor interposto, ao CRIM, sob o CFAP 501, operação de venda de produção do estabelecimento e operação com produto sujeito ao regime da ST, na condição de contribuinte substituto, operações internas, por preços visivelmente diminutos, quando comparado às operações subsequentes das mesmas mercadorias realizadas pela Alcrim e destinadas a Urano, sob CFAP 5405, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação sujeita ao regime da submissão tributária, na condição de contribuinte substituído em operações internas, sem destaque de ICMS próprio ou ST. Ainda de acordo com a fiscalização, o ardil arquitetado pela autuada e as responsáveis solidárias tinha o seguinte roteiro. Primeiro passo, fabricante e substituto tributário, TBC, vende ao atacadista interposto ao CRIM produtos EICO, a preços unitários notadamente subvalorizados, os quais servem de base para apuração e recolhimento do ICMS-ST. Segundo passo, o atacadista interposto ao CRIM revende para Urano produtos EICO a valores claramente muito superiores em comparação aos respectivos recebimentos, sem incidência do ICMS-ST, uma vez que já houve o recolhimento em etapa anterior subfaturada. E, terceiro passo, a Urano vende os produtos EICO para varejistas com preços reais e efetivos das operações comerciais. Os fatos geradores reportam seu período de setembro de 2019 a abril de 2022. Inicialmente, é necessário ressaltar que, embora haja interposição de recurso de ofício, em razão da parcial procedência determinada pela decisão recorrida, a própria ilustre representação fiscal se manifestou pelo seu desprovimento, uma vez que escorreita a redução determinada pelo resto recorrido. Com efeito, conheço do recurso de ofício, porém a ele nego o provimento por não haver questão controversa a ser dirimida. Por outro lado, em seus recursos, a contribuinte autuada e os devedores solidários argumentam em uníssono que a relação entre as partes seria legítima e comercial, não havendo irregularidades de qualquer natureza aptas a sustentar a acusação. Não obstante o assim exposto, os recorrentes, ainda em comum, aduzem que há um real propósito negocial nas operações glosadas, afirmando serem legítimas as operações, o que descaracteriza a tese de interposição e da adoção de preços inferiores para não recolher o imposto. Pois bem, o cerne da questão submetida a julgamento consiste em determinar se o modelo de operação praticado pela autuada juntamente com as pessoas indicadas pela fiscalização consiste em uma estratégia legítima de elisão ou em efetiva evasão fiscal. Acerca do ponto, temos por certo que, nos termos do relatório circunstanciado apresentado, a fiscalização demonstrou de maneira indubitável que houve a introdução de atacadista interposto, a Alcrim, na cadeia de comercialização dos produtos, com o objetivo único de subfaturar vendas destinadas a Urano, que era favorecida pela redução do valor do ICMS-ST na origem. Nesse contexto, a TBC, que é fabricante, detinha a responsabilidade pelo recolhimento do imposto por substituição tributária, nos termos do artigo 313-E do RICMES, promovia a venda de mercadorias ao CRIM por preços diminutos quando comparados com as operações subsequentes, em que ocorria a revenda das mercadorias pela atacadista interposta a Urano, sem destaque de ICMS próprio ou por substituição tributária. Ademais, e tal qual consignado pela decisão recorrida, o esquema arquitetado foi utilizado pela autuada Urano em outros grupos empresariais, tendo sido lavrados outros autos de infração contra as referidas empresas, a números tais e tal. Portanto, e ao contrário do entendimento esposado pelas devedoras solidárias TBC e Alcrim, a fraude restou devidamente caracterizada pela utilização da atacadista interposta Alcrim na cadeia de circulação das mercadorias e pela constatação de que as vendas dos produtos da marca AICO pela fabricante TBC foram realizadas a preço muito inferior àqueles praticados no mercado, em nítida situação de subfaturamento, com a consequência redução da base de cálculo para a retenção do ICMS-ST. Superada a questão acima, temos que a recorrente TBC alega que a interposição fiscal decorreria única e exclusivamente do preço praticado nas etapas posteriores da cadeia produtiva, sem verificar a efetiva existência de ato doloso ou fraudulento praticado. Ademais, alegou que a fiscalização apenas teria analisado o preço praticado nas etapas posteriores às saídas, que, em tese, foram excessivamente superiores ao início da cadeia, e assim teria presumido que teria tido o objetivo de suprimir o recolhimento do ICMS-ST.
Acerca desse ponto, é imperioso frisar o quanto destacado no relatório circunstanciado, no sentido de que a fraude consiste na introdução ao longo da cadeia de comercialização de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, HPPC, de estabelecimento atacadista interposto, autuado solidário ao CRIM, com o objetivo de subfaturar as vendas com destino à empresa autuada principal Urano, favorecida com a consequente diminuição do ICMS devido por ST a ser pago. Com isso, o substituto tributário fabricante autuado, TBC, que detém a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nos termos do 313E do RICMS, revende as mercadorias ao distribuidor interposto ao CRIM sob o CFAP 5401, venda de produção de estabelecimento em operação com um produto sujeito ao regime de ST na condição de substituto, por valores visivelmente diminutos, quando comparados às operações subsequentes das mesmas mercadorias realizadas pela Alcrim e destinadas a Urano com o CFAP 5405. Sem destaque do ICMS próprio ST, evidenciando não só a fraude perpetrada, mas também o dolo dos participantes. Não obstante o acima exposto, temos ainda que a recorrente Alcrim Distribuidora alega que não teria qualquer relação com a fabricante TBC e com a autuada principal Urano, além da relação empresarial normal de compra e venda, assim não haveria motivos de responsabilização solidária. Contudo, e conforme bem apontado pela ilustre representação fiscal, o FRE autuante informou às folhas 16 que, ao constituir um grupo empresarial com o objetivo único de lesar o erário, através da diminuição do recolhimento de ICMS devido por subção tributária relativos aos produtos EICO comercializados pelo Urano, o fabricante TBC e o interposto atacadista Alcrim são solidariamente responsáveis pelo imposto devido. Cabe acrescentar que a fabricante TBC e a interposta atacadista Alcrim se enquadram na interdependência do item 2, parágrafo 2º do artigo 1 da portaria SRE 12 de 2022, vez que filho e genitora, respectivamente, são titulares das empresas, conforme se comprova pelas consultas cadastrais juntadas. Em composição com outros grupos empresariais, a Urano fez uso do mesmo subterfúgio, visando subtrair o pagamento do ICMS-ST incidente sobre os produtos de higiene e perfumaria EICO, restando clara a efetiva relação entre os três estabelecimentos como grupo empresarial de fato. Ademais, e tal quanto consignado pela decisão recorrida às folhas 2.938, também restou caracterizada a interdependência em razão da constatação de que o senhor José Luciano Carvalho Júnior, CPF tal, sócio titular da TBC desde 21 de 9 de 2007, conforme extrato cadastral de folhas tais, é filho da senhora Márcia Aparecida Cardoso Carvalho, CPF tal, sócia titular da Alcrim desde 27 de 10 de 2011, conforme extrato cadastral de folhas, tratando-se de empresas comandadas pelo mesmo núcleo familiar, o que possibilita que atuem de forma coordenada. Portanto, independentemente do ângulo sobre o qual busquemos enfrentar a questão, temos por certo que a participação dos devedores solidários no esquema perpetrado para fraudar os cofres do Estado estão devidamente comprovados, motivo pelo qual não há como elidir a responsabilidade dos recorrentes nos termos do artigo 9º e 10º da Lei 6.379 de 89. Com efeito, tendo restado comprovado que os responsáveis solidários não apenas sabiam das atividades simuladas, como participavam ativamente com o intuito de deixar de pagar o imposto devido, deve ser mantida a responsabilidade de ambos. Não obstante, temos ainda que a autuado Urano sustenta que não existiria fundamento legal para a cobrança de ICMS-ST complementar até 15 de 1 de 2021 e que após esse período tal cobrança seria possível apenas sob estabelecimentos varejistas e não atacadistas. Porém, conforme já salientado pela decisão recorrida, muito embora o artigo 267 do RICMS de fato tenha sido alterado apenas em 2021, é claro que antes disso a legislação já previa a possibilidade de cobrança de complemento do ICMS-ST nas hipóteses em que demonstrada a posterior majoração da carga tributária incidente sobre a operação. Se não vejamos, artigo 265, o complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago, efeitos desde 23 de 12 de 2008. Da superveniente majoração da carga tributária incidente sobre a operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço. Grifos nossos. Da mesma forma, também não merece guarido o argumento de que após a alteração do dispositivo legal acima mencionado, só seria possível a cobrança do complemento do estabelecimento varejista, pois resta claro que a legislação não faz tal distinção. Confira-se. O complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituído. Afastadas dessas premissas, temos ainda que a autuada, ora recorrente, também alega que não teria havido a devida dedução do ICMS-ST já recolhido pelo fabricante, substituto tributário.
Porém, e conforme já ressaltado pela decisão recorrida, cabe à contribuinte promover os lançamentos contábeis e fiscais apropriados, visando a promover a compensação dos débitos reclamados por meio desse AIM. Superadas as questões acima, temos que os recorrentes também questionar os juros e as multas aplicados, os quais, segundo o entendimento dos recorrentes, seriam ilegais. Contudo, no que se refere à limitação dos juros de mora taxa Selic, temos por certo aqui a aplicação da súmula 10, né? E assim, considerando que o presente auto de infração foi lavrado após a edição e revisão da súmula, o cálculo do crédito tributário objeto desse AIM, no que tange o valor dos juros de mora aplicável ao montante, já observa a nova redação da taxa Selic. Por fim, em relação às multas, é necessário registrar que as penalidades foram aplicadas em estrita observância à legislação, não sendo possível ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei por convicção única do contribuinte que a multa é excessiva. Outro sim, não se verifica no presente auto de infração os requisitos autorizadores para redução ou relevação da penalidade, motivo pelo qual as multas também devem ser mantidas. Dispositivo. Ante o exposto, eu conheço do recurso de ofício, bem como dos recursos ordinários apresentados, mas no mérito nego o desprovimento, mantendo a respeitável decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu votei e devolvo a palavra ao senhor presidente para os debates. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Debates. Doutor Tiago, tem alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Obrigado. Doutor Samuel. Sem considerações, presidente, aproveito para parabenizar o doutor João Marcelo pelo voto. Obrigado. Doutor Zulli. Parabenizo o doutor João Marcelo pelo voto. Sem considerações, eu apoio aquilo que foi colocado pela perfeição. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do doutor João Marcelo. Para mim está bem delineado aí as questões. Então, estou fazendo aqui a verificação do quórum. Só um minutinho, presidente, que minha página caiu. Tá bom. Votação iniciada. Todos votaram. Essa é a votação. Doutor Tiago Santana, prevaleceu aqui o voto do relator, que conheceu de todos os recursos e negou provimento a eles, tá? Agradeço aí pela presença e pela paciência. Certo, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Processo e julgamento. Apenas para declarar o auto de infração 440.039 FFRR Distribuidora. Eu promovi a devolução para o relator a pedido, tá? Para que o Dr. João Marcelo possa finalizar esse voto, tá? E aí a gente segue para o auto de infração 5052.384 Dias Pastorinho, também relatoria do Dr. João Marcelo. O voto já está registrado, não tem sustentação oral, então pode seguir para o voto do Dr. Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Esse é um caso simples, eu entendo que ele deve ir para a diligência, já havia sido feito pela representação fiscal o pedido e não foi apreciado o laudo apresentado, então nós estamos devolvendo pelo mesmo motivo. Então eu vou passar a leitura. Trato presente folga de pagamento de ICMS, apurado por meio de levantamento fiscal específico. Em seu recurso, o contribuinte reiterou os termos da sua impugnação, mas apresentou parecer técnico contábil visando justificar as diferenças apuradas a partir do procedimento de levantamento. Quando da apresentação do aludido laudo, a ilustre representação fiscal manifestou entendimento que, embora não tenha sido comprovada a existência de motivo de força maior ou fato superveniente que justificasse a apresentação intempestiva do documento, seria necessária a manifestação do FRE autuante sobre o referido documento, as folhas 6.587 e 6.590, argumentando, para tanto, que, buscando melhor saneamento do processo e tendo em vista a probabilidade de que as câmaras julgadoras apreciem as provas juntadas e acostadas ao recurso interposto, entendemos essencial que seja oportunizado ao AFRE autuante a análise de tal documento,
A medida objetiva assegurar a garantia do contraditório e abrir oportunidade à autoridade que esteve à frente da fiscalização para que possa contraditar os elementos fáticos e técnicos constantes do parecer e que pretendem contestar o levantamento fiscal por ela efetuado. Por outro lado, identificamos argumento recursal relativo à suposta aplicabilidade de redução de base de cálculo às folhas tais, salvo o melhor juízo, não identificamos nos autos posicionamento da autoridade atuante a respeito. Assim, a ilustre representação fiscal requereu ao FRE que se manifestasse de forma conclusiva sobre o parecer e as questões recursais a ele relativas, bem como a aplicabilidade da redução de base de cálculo para o caso em análise. Não obstante o assim exposto, da leitura da manifestação do FRE autuante das folhas 6.593 a 6.594, verifiquei o enfrentamento dos pontos relativos à redução da base de cálculo, pois ainda que se leve em consideração a afirmação constante da aludida manifestação no sentido que deve ser aplicada a alíquota de 18 para todas as saídas, resta claro que, também de acordo com as informações prestadas pelo próprio FRE autuante, existem mercadorias que são submetidas ao regime especial de redução de base de cálculo, além de outras que, em razão da sua natureza, são consideradas como descarte. Lembrando que aqui nós estamos falando de carne, tá? Sendo imperioso que seja feita a identificação e o enfrentamento dessas mercadorias com base no laudo apresentado pela recorrente. Por sua vez, analisando o parecer técnico apresentado, verifica-se que foram refeitos os cálculos das diferenças apontadas pela fiscalização, com a quantificação percentual das perdas nas operações de fracionamento e preparo de alimentos, bem como das partes não comercializáveis, sendo imperioso que o FRE promova o confronto desses números com as operações glosadas, visando afastar qualquer possibilidade de se configurar cerceamento de direito de defesa. E nem se argumente que todas as operações glosadas devem ser consideradas como tributadas em razão do fato de os trabalhos fiscais terem sido realizados com base no 509 do RICNES, pois tal fato não tem o condão de descaracterizar as operações de descarte de partes não comercializadas, já que não há qualquer caráter mercantil nessas operações. Com efeito, os autos devem novamente convertidos sua diligência para que o FRE autuante se manifeste objetivo e conclusivamente sobre o laudo técnico apresentado, especialmente em relação aos percentuais de perda nas operações desenvolvidas pelas autuadas, pela autuada, bem como acerca dos produtos não comercializáveis. Dispositivo. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, determinando o envio dos autos ao FRE autuante para manifestação acerca do laudo técnico apresentado. É como eu votei e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor Marcelo. Doutor Tiago, tem alguma divergência? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Samuel. Perfeito. Doutor Zulli, tem alguma divergência? Não tenho divergência, só fiquei assim, vou dizer, em dúvida, tá? Não entendi. O que seria esse descarte? A carne estragou. Não, parte pode ser, né? Mas são a limpeza, né? Gordura, sebo, osso. Então, porque eu escrevi um artigo há uns 5, 7 anos atrás, não sei. Acho que até o doutor Samuel estava na minha câmara com aquela senhora, aquela contadora, né? E eu escrevi um artigo exatamente sobre a perda, né? Perda, descarte, o que aconteceria se essa perda, se foi devolvida a mercadoria porque estragou, a situação lá era essa, era queijos, e efetivamente a mercadoria estragou e se devolveu ao remetente, aquele que vendeu o supermercado, ele devolveu esse queijo, perfeito, e efetivamente, vou te dar a presença aqui, quem assumiu essa perda foi aquele que tinha originalmente vendido. Então, efetivamente, foi essa minha dúvida que eu não entendi o alcance desse descarte, mas agora eu já entendi. Eu vou acompanhar integralmente. Perfeito. O processo está aí para votação. Interessante que até hoje eu não vi nenhuma resposta de consulta ou efetivamente alguma coisa que se fale, qual que seria o percentual aceitável desse descarte? Sim. Será que E existe isso? realmente, Eu vou pesquisar sobre isso, né? Tá? É 10%, é 5%, é 20%, não sei qual que seria o percentual aceitável desse descarte.
Todos votaram. O processo, então, está convertido aqui em diligência. Vejo que não há outros processos pendentes, tá? Então, eu encerro aqui a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. E eu peço, por favor, para o Oswaldo para encerrar a gravação.